importante, enfim, a novela Thiago Maia chegou ao fim. O Flamengo acertou a venda de Thiago Maia para o Internacional. Vocês querem saber por quanto? Vocês querem saber quanto o Flamengo vai receber? Porque o Flamengo vai ter que dar uma parte para o Lille, clube francês. E qual será o percentual de direitos econômicos que o Flamengo vai manter para uma venda futura do jogador? Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, que chegou... Salve, salve, nação! Vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. Sábado, às 9 horas da noite, tem clássico, né, Fla-Flu aí, Flamengo e Fluminense disputando uma vaga aí, né, nesse jogo de ida, uma vaga aí na final do Campeonato Carioca, e na outra semifinal tem Vasco e Nova Iguaçu com a vantagem, né. O Flamengo tem desfalque para essa partida aí, né, então o Flamengo ainda vai ter desfalque e... Para a gente dar continuidade ao vídeo aqui, o Flamengo, nesse último dia de janela de transferência, o Flamengo acaba de acertar uma venda de um jogador, né? Para um clube gaúcho. Então é isso. Talvez você já sabe que é, então, definitivamente, o Flamengo vendeu o jogador para um clube gaúcho nesse último dia de janela e a venda foi boa. Questão de valores, tempo de contrato que ele fechou com o Inter. Tudo aqui nesse vídeo aqui, então vamos embora com mais um vídeo aí. Vai deixando seu like ajuda demais o vídeo aí. E se inscreve no canal aí, para não perder nenhum vídeo. Ative as notificações que é importante, galera. Vambora! Para jogar o Fla-Flu, será? O Zinho citou ali certezas que a gente tem de lado a lado, né? O Gerson tá fora, operado, se recuperando. Do outro lado não tem o André, que foi expulso na partida passada. Uma semifinal de peso, que foi final nas últimas edições. E o Renato Augusto, do lado do Fluminense, ele falou um negócio que é importante também pensar para esse jogo. Vamos ouvir o Renato para a gente falar um pouquinho desse Fla-Flu. Hora de ganhar, não tem para onde correr, tem que... para ser campeão vai ter que ganhar clássico, vai ter que ganhar os jogos decisivos, então focar 100% agora no Campeonato Carioca para poder chegar ao tricampeonato. Tá aí, pensando em vencer o Clássico, o Fluminense tem nenhuma vitória esse ano. O Mauro tinha levantado esse dia, né? Que a última vitória foi a final, o 4-1 lá, que o Zinho até citou empate hoje. E 2 derrotas, Mauro. E de lá pra cá são 11, né? 5 derrotas e 6 empates. É muita coisa para o time como o Fluminense, que mesmo, evidentemente, tendo esse tipo de resultados aí, um pouco também em função de jogar alguns clássicos pensando na Libertadores. Estamos falando do Fluminense campeão da Libertadores no ano passado. Sim. Né? Então tinha outros compromissos, às vezes não ia com força máxima. Também, né? Mas agora nesse ano. E outra informação do Fluminense, desculpa te cortar, Mauro, só porque eu estava olhando aqui para eu não esquecer de novo. Chegou aqui pra gente no Fluminense, divulgado pela assessoria, que o Douglas Costa teve uma lesão confirmada. Ele saiu da partida contra o Botafogo no último sábado, fez um exame nessa terça que constatou uma lesão no anterior da coxa direita, começou o tratamento no CT. Então é mais um desfalque. Não, né? Infelizmente eu vou pedir para o Pascoal repetir aquele normal dele, porque se tratando do Douglas Costa, a gente sente muito, mas é normal, gente. Assim que chegou, claro, o comentário, baita jogador, etc, etc. Mas ele tem uma explosão muito forte, os músculos acabam não aguentando. Aquela história que ele perdeu vários jogos da seleção, inclusive na Copa do Mundo de 18, por conta desse tipo de lesão muscular, enfim. É uma pena pela qualidade que ele tem, mas é uma coisa crônica nele, não sei, enfim. A explicação dos médicos na época da seleção é que ele tinha uma explosão maior do que os músculos poderiam aguentar. Então, volta e meia ele tem isso. E na chegada ao Fluminense a gente comentou, não tem como falar dele quando veio, vai para o Grêmio de volta. Esse assunto é recorrente com ele, porque, infelizmente, ele passa muito. Aí dá prazo para isso? Não fala. Mas já vai perder esses 2 jogos. Dificilmente falam em prazo, mas não sei, né? É uma lesão no adutor de coxa, acho difícil ele voltar tão rápido assim. Ou seja, de um lado não tem André, não tem Douglas Costa, do outro lado, Fabrício Bruno é dúvida, o Gerson é desfalque certo. Mas aí estamos falando de 2 que... tá. E aí o Flamengo ainda pode não ter o Wesley e o Gabriel, que estão sendo ali reavaliados durante a semana, mas são hoje jogadores que ficam à disposição no banco de reservas. E aí, Zinho, a gente falava aqui de favoritismo antes do campeonato começar, né?
Eu achava que era aí, ó, só pra gente visualizar o que a gente está dizendo. Mas a gente falava de favoritismo agora, e tal. O Douglas Costa não é mais dúvida ali. Agora ele não é mais dúvida. Ele acabou de subir para ser desfalque certo, o Douglas Costa. Pra mim, Zinho, sem o André, o Fluminense perde o favoritismo. Não, eu já não achava que mesmo com o André ele era favorito, não. É um jogo muito igual. E pela vantagem que o Flamengo tem, vai chegar ainda pra gente dar essa porcentagem. Porque queira ou não queira, num jogo tão equilibrado, você ter uma pequena vantagem faz diferença. O Flamengo joga por 2 resultados iguais. Agora, o André é uma peça, né, fundamental para o Diniz. Ele começa de volante, termina de zagueiro. A maioria dos jogos acontece isso. A ausência, o Douglas Costa não podendo jogar, é uma peça que é uma opção. É só você pensar na conquista da Recopa. Quando sai do banco o Marcelo, o Douglas e o Renato Augusto, é que o Fluminense realmente cria as melhores oportunidades, tinha o domínio, mas as chances claras é quando esses caras entram ali e mudam bastante esse poderio ofensivo. Não ter essas opções não é bom também para o Diniz, mas do outro lado você também vê que o Flamengo, né, não tem o Gerson, encaixou ali com o De La Cruz fazendo essa função, mas o Gabigol, como é que vai estar? Que é uma opção muito boa no banco. O Wesley também na lateral direita. O Fabrício Bruno, joga ou não joga? Chegou o Léo Ortiz, mas vai ganhar ritmo. Então tem desfalque para os dois lados, mas se a gente for olhar os elencos, e a gente falou isso, tanto o Fluminense, o Flamengo já melhorou. O Fluminense, campeão da Libertadores, também melhorou o seu elenco. Também se reforçou, né? Veio o Renato Augusto, veio o Terãs também, que é opção para o Diniz. Então, continua sendo um jogo muito grande, muito forte, muito equilibrado. E o Flamengo com essa vantagem de jogar por 2 resultados iguais. O Maicon já vai ser opção também? Calma. Não, tá bom. Esse é outro assunto. Calma, que a gente vai falar disso já. Mas a resposta para a sua pergunta é não. Isso? Não, né? Tem isso. Não, como o Zinho não participa nas sextas, né? Sextas. O jogo é sábado. Folga toda sexta, Não, né? então, sexta-feira ele não participa. Então, já tá me tirando. Não, aí na quinta-feira a gente dá esses percentuais. Você quer vir na sexta-feira, Tetra? Lembra da última vez que você falou isso, hein? Não, esse percentual a gente vai dar na quinta, tá, Zinho? Fica combinado que você tá aqui. Outra aqui na quinta. Na quinta a gente dá esse percentual. Eu te prometo que na quinta-feira. O Maicon, você falou o quê? Que não vai ser, né? Não vai ser. Fla-Flu Tá antes, daqui a pouco tudo a gente vai esquisito. falar de Maicon, tem versão do Augusto Melo, tem versão de dirigentes do Flamengo falando sobre isso. Eu conversei com algumas pessoas de lado a lado hoje durante o dia. Daqui a pouco a gente esclarece a situação do Maicon. Mas só pra gente fechar o Fla-Flu. Sai um titular fundamental no Fluminense. E, claro, sai um titular da defesa do Flamengo, mas com uma reposição muito boa ali. Eu acho que perde mais o Fluminense, né? Com isso aí. O Gerson, o Tite já não estava contando, e tem muita gente ali pro setor. O problema dele já era anterior. Eu acho que o Fluminense vai sofrer mais para responder aquela pergunta. O Fluminense, que sofre mais com os desfalques pelo tamanho do elenco e tudo, do Flamengo do outro lado. Mas o Fabrício Bruno faz diferença nesse Flamengo, Será que o Diniz vem com o Kennedy já de início? Pois é. Zinho, a gente está perguntando isso há tanto tempo, né? A gente sondou isso na Libertadores. Não, porque agora não tem... Qual é a substituição que ele faz? Ele recua o André para zagueiro, tira o Felipe Melo e bota o John Kennedy. Então, agora que já não tem o André... Será que ele vai fazer isso? E vai botar o quê? O Martinelli de primeiro volante? Não, põe o Martinelli de primeiro volante. Então pode botar o Thiago, que é zagueiro de primeiro volante. Mas aí ele vai perder muito poder de marcação. O André faz muita diferença nesse meio campo. Para mim, o Fluminense não tem. Hoje tem muitos jogadores do meio para frente. A gente tem que discutir aqui se é o Lima, se é o Alexander, quem vai entrar no primeiro volante. Eu acho que é o Alexander. Aí só você tem se vai pôr o Marcelo para dentro e botar outro lateral, não sei. Acho que o Diniz pode inventar alguma coisa. Mas o Marcelo não tem esse poder de marcação desse jeito. Não, de criação, não é Então, mas é isso, o André marca pra todo mundo. A Alexander vai marcar, sei lá. O Alexander é bom jogador, eu gosto. Vai deixar um cara só para, eu não acredito, para colocar de cara o JK, não. Eu também não acho, não. Acho que o JK fica para depois. Sabe, mas assim, quando é Flamengo e Fluminense, o Fluminense vai sofrer com essa ausência. O André é um jogador que está convocado para a seleção brasileira. Ele cometeu uma asneira, cometeu um pênalti por culpa dele. Ele cometeu uma besteira. Foi dominar a bola, dominou mal, o adversário tomou e ele fez pênalti. A besteira foi dele.
O erro foi dele. E ele foi expulso de campo. Se ele tivesse em campo, a gente estaria dizendo outra coisa. Sim. Mas, para mim, o Flamengo continua muito favorito. Não, mas muito o favorito. Bruno também faz falta do lado do Flamengo. Como assim, minha senhora? Deixa eu entender. O Fabrício Bruno é um zagueiro rápido, o Fabrício Bruno é um zagueiro que tem feito uma boa O temporada. Davi Luiz não serve? Pra mim, não substitui a altura. Não? Não. A gente ainda ia ouvir Olha isso o nível um dia, de hein? exigência, né, Quando que chegou, nós vamos parar, hein? quando chegou era Davi e mais ninguém, né? Era Davi, Esses mais dois, 10 ninguém Mas ele sabia. chegou faz tempo, hein? Já passaram uns anos aí. Se fosse o Léo Pereira, se fosse o Não, Léo, mas ele a ia Dani, machucar. a Dani, Eu a Dani concordo, tem Zinho, razão que no o ela André tá faz mais analisando falta aí, do que o gente. Fabrício, mas o Você tem Fabrício faz razão. falta. Não, faz falta. Todo Não, titular porque faz falta quando quem sai. joga por esse lado? Quem joga por esse lado? Lado esquerdo do ataque do Fluminense, lado direito da defesa do Flamengo. Keno, Marcelo. o Ganso encosta ali e o Marcelo vem no apoio. E ainda tem o Cano como referência. Então é em cima ali desse lado direito. O Davi Luiz é experiente, baita de um profissional, um cara que eu respeito, mas nessa coisa da velocidade, do 1 contra 1, né, o Davi Luiz vai ter mais dificuldade para fazer uma cobertura do Varela, né? Então, assim, vai precisar que o Pulgar fique mais preso. O Esse é o próprio nome. De La Cruz vai ter que ficar muito mais, não vai ter que sair tanto com, né? Porque aí vai ficar, é o que o Tite está buscando, né? Equilíbrio. O Fabrício Bruno faz falta sim. Nesse equilíbrio, o Eric Pulgar é o cara que vai fazer, ele vai ter mais obrigações defensivas do que o normal. Sim. Mas ele faz isso, ó, sorrindo. O Pulgar joga marcando, ó, sorrindo. É o que ele gosta de fazer. É o que ele gosta de fazer. Ele vai jogar sorrindo. Vai fazer ali e tal, pela direita. E eu acho que não vai ter, nesse aspecto não tem problema. Eu continuo achando o Flamengo favorito. Como se essa fosse a final, poderia ter. É uma semifinal com cara de final. Sim. Perfeito? Mas o Flamengo seria o favorito para mim. Como para mim, o Flamengo é o favorito a ganhar o título. Não tem outro. O Flamengo é o favorito a ganhar o título. Vai ganhar o título? Não sei. Porque a minha bola de cristal rachou. A bola de cristal do Mauro tá boa, porque tá dando toda hora A do Mauro tá funcionando no Wi-Fi. Eu tô pensando aqui. A minha rachou, não tá funcionando. Mas o que eu posso fazer? Para mim, o Flamengo é favorito a conquistar o título carioca. Bola de cristal do presidente tá no Wi-Fi. Eu também quero ver segunda-feira. Na quinta-feira a gente dá palpite sobre esse jogo aí. Vamos embora. Presidente, olha, presidente, eu vou falar um negócio, viu? Me dá aí a tela do retrospecto desses Fla-Flus, só pra gente fechar o assunto. O Mauro tá querendo falar de Michael de qualquer maneira. A gente já vai falar disso eu tô aqui. querendo Dá só um novidades sobre retrospecto. ele, porque uma hora ele tá indo, aí o cara fala, mentira, eu não fui atrás. Aí o outro, eu não sei nem como surgiu esse assunto. Vamos ver, vamos lá. Eu também estou em dúvida de como surgiu esse assunto. Mas aí, ó, desde 2020, vitórias do Flamengo. 5 empates, 3 vitórias do Fluminense, 2 gols do Flamengo, 15 gols do Fluminense, 13. Mas Isso é aí que é legal, tem hein? as decisões de campeonato, Legal. né? 15 gols do lado, 13 do outro, independentemente de quem ganhou, se empatou ali. E a gente espera isso, é jogo com gols dos dois lados. Parece que o Flamengo tem uma certa vantagem ali, hein, minha senhora? 2 empates, né? 2 empates dá Flamengo. Mas o Flamengo tem uma vantagem numérica nesses confrontos aí. Ah, nos confrontos? Os confrontos desde 2020, no Campeonato Carioca, o Flamengo tem uma mas é que as superioridade. finais de Mas e as Carioca, decisões? exatamente. Foi o Fluminense que levou, né? A última, As sim. duas últimas, né? Porque tem 2 duas vitórias. últimas. O Flamengo tem 5 vitórias contra 2. Tem 3 empates. Só 5 vitórias demonstra claramente a superioridade do Flamengo em termos numéricos no que a gente trata, que é a decisão do Campeonato Carioca. E também no número de gols marcados. O Flamengo é superior ao time do Fluminense. O Flamengo ganhou 20 e 21, o Fluminense 22 e 23, não é isso? Eu acho que é. Sim, Se minha claro, memória não estiver sim. me traindo, é isso. O Zinho já balançou a cabeça lá, a memória dele é melhor que a minha. Se o Fluminense joga para ser tri. Sim, pois é. Ganhou os 2 últimos e vinha de uma sequência do Flamengo ganhando, né? Agora, nesses 5 vitórias aí, vale lembrar, vitórias e empates, a volta que faz 11 jogos que não ganha nenhum clássico. Provavelmente fez uns 2 ou 3 com o Flamengo nesse período. Que pode estar 2 de campeonato. O último foi o Carioca, tem 2 de campeonato brasileiro. Isso.
E mais esse ano. Esse ano já se enfrentaram na Taça Guanabara? Teve Fla-Flu? Não. Teve, porque o Rio é diferente, então todo mundo se enfrenta. Já teve, Não, sim. teve. Quanto foi, Zinho? Me ajuda, minha memória. Ô, Jesus. 2-0 Flamengo, me diz Fabrício da Fiel, que também quer falar do Maicon aqui. Foi recentemente, inclusive. Eu tinha esquecido, gente. Minha Foi memória é um negócio complicado. Ó, minha memória é um negócio complicado. Mais informação a gente ainda sabe apurar, né? Tá certo. Então o negócio é o seguinte, pra gente começar esse assunto do Maicon aqui, que tá todo mundo querendo saber, todo mundo querendo falar, eu conversei hoje com pessoas dos dois clubes, e as versões começam a se encaixar. A gente viu publicado em alguns lugares que teria havido uma proposta. Foi sozinho para fechar com o Flamengo. E será que vai dar tempo de jogar a semifinal do Campeonato Carioca? A gente está vendo aí a recepção, né? O Nelson, assessor, o Marcos Braz ali do outro lado, a Flá TV já entregando camisa para o Léo Ortiz, que era um pedido do Tite. O Braz entende que dessa maneira ele fecha a lista de pedidos do treinador do Flamengo, com Vinha, Dela Cruz e Léo Ortiz, que fica, assina contrato e tem necessidade de correr para inscrever na semifinal. Depende do Carioca? Fabrício lá. O Fabrício vai recuperar? Fratura no nariz, dúvida. Pois é, precisa ver se ele vai recuperar, né? Aí eu Mas escreveria. se não tiver o Léo Ortiz, se não tiver o Fabrício Bruno, é o Léo Ortiz que é titular? Não, mas põe ele no banco, né? Porque aí vai faltar um cara no banco, né? Mesmo que você jogue com o David, ou não. O Davi Luiz, tem Léo Pereira, tem Fabrício Bruno. Não, o Fabrício Bruno não sabe se... Então, se tiver com a fratura, de pode repente ser vai que ter tenha que que botar puxar aquela alguém da máscara, né? base. Quem Aquela seria os máscara, reservas? Ele A ficaria fratura ali de no reserva, nariz, né? ela Acho que para dá entrar uma no time complicada. vai esperar um pouquinho. Quer dizer, vai esperar. Depende do Fabrício aí, quanto tempo vai... Se ele der mole depois que o Léo entrar, aí acabou. Porque aí eu acho que o Tite quer ele com outro. Agora, para entrar, aí vem aquele esquema, vocês falam, meritocracia, não sei o quê, não, vai chegar e pôr no time. Mas hoje em dia também, eu vou te contar, hein, não tem muito tempo a perder, não. Começa aí Libertadores, Brasileirão. Tem muito jogo. Já ele está no time. Já ele vai jogar, né? Não Uma pode... Copa do Brasil, eu acho que vai começar assim. Põe lá no jogo de Copa do Brasil, ou desse, ou tal. E aí depois... Aí, O Tite tem muito não insistiram isso. tanto para ele ser um reserva de luxo lá, não. Eu acho que ele será titular. O Tite tem aquele sistema dele, né? De colocar o primeiro quem já é, o tal de quem já está há mais tempo, né? Então, se for dessa forma, o Davi Luiz ganha esse espaço. Se o Fabrício Bruno não jogar. Eu não sei se... Agora o pessoal bota uma máscara, né, de fibra de carbono. Eu não sei se isso atrapalha. O Zinho pode dizer... Isso atrapalha muito o cara, assim, porque botar aquela máscara para jogar? Eu acho que atrapalha. Principalmente para zagueiro, porque ele tem que subir toda hora de cabeça, para a bola aérea, tem dividida toda hora, tem muito movimento, porque o centroavante adversário... Eu acho que jogar com máscara atrapalha. Eu não sei se o Fabrício Bruno vai estar confortável para jogar com esse tipo de equipamento. Ele tem uma fratura no nariz. Se não jogar, o Davi Luiz, depois o Fabrício Bruno pode até ficar no banco, já vai conhecendo o grupo, conhecendo os jogadores. É um passinho por vez para chegar, porque ele tem todas as condições de ser titular do time do Flamengo. Um jogador que tem muita qualidade. Chegou na seleção brasileira porque o Tite o convocou. Esse negócio de máscara atrapalha, assim? Nunca tive essa experiência, Pascoal. Nunca tive, assim, mas assim... Mas jogou com muito jogador mascarado, hein, Zinho? Uma outra máscara que atrapalha muito. Outro tipo de barra que atrapalha. Quando o cara era... O mascarado que resolve, beleza, né? O duro é aquele cara que acha que resolve, né? O mascarado que não joga nada, né? Aí é duro. Não, mas assim, não é o normal, né? Sim. Com certeza não é a mesma coisa. Atrapalhar um pouco deve atrapalhar. O importante é que ele tenha, se puder jogar, né, com essa proteção, que tenha a segurança para ele e para os adversários também, né, que ele possa desempenhar a sua função. Mas eu tô com o Pascoal aí, que se ele não jogar, cara, o Davi Luiz é um cara experiente, acostumado à decisão. Não vejo assim... um desespero também, assim, o Fabrício Bruno não joga e agora, sabe? O André, eu acho que o André é mais desfalque pro Fluminense, né? Nas proporções ali, vai ser mais desfalque até do que o próprio Fabrício Bruno, se não puder jogar. E o Léo Ortiz vai chegar, vai treinar já amanhã,
né? Amanhã quarta, quinta, sexta, para pelo menos ficar no banco como uma opção, eu acho que dá. Se for inscrito, né? Acho que vai correr para ser inscrito. Se não deixou ele jogar no Bragantino esses jogos fundamentais contra o Botafogo, é porque vai escrever logo ele. E ele no banco ali é uma opção espetacular, muito boa, né? Caso precise, porque vai marcar Keno, vai marcar Cano, Arias. É jogo grande. Ó, disposição do Carioca aqui, tô olhando o regulamento. O prazo de inscrição de atletas para o campeonato termina, para essa fase do campeonato, termina no penúltimo dia útil que anteceder a primeira partida da semifinal de campeonato. Ou seja, esse sábado é a semifinal da Taça Guanabara, que é a primeira do campeonato. Quinta-feira. Penúltimo dia útil antes. Então tem até... Ah, não, hoje é terça ainda, né? Tem até depois de amanhã para inscrever o Léo Ortiz. O jornalista, vocês da imprensa são terríveis. Obrigaram o Léo Ortiz a falar na chegada ali no aeroporto. Ela um tanto de microfone em cima do rapaz ali. Ele falou rapidinho, vamos ouvir. Foi uma negociação que demorou algum tempo e agora estou muito feliz por estar chegando ao Flamengo, esse grande clube. Acho que a torcida durante esses meses foi um fator também principal para que eu pudesse vir. Então, só dizer que eu estou muito feliz e ansioso para poder começar a trabalhar com meus companheiros e chegar ao Maracanã lotado. Tá aí, é a declaraçãozinha protocolar, né? Esperando a liberação para entrar em campo esse Léo Ortiz. Importante. Enfim, a novela Thiago Maia chegou ao fim. O Flamengo acertou a venda de Thiago Maia para o Internacional. Vocês querem saber por quanto? Vocês querem saber quanto o Flamengo vai receber? Porque o Flamengo vai ter que dar uma parte para o Lille, clube francês. E qual será o percentual de direitos econômicos que o Flamengo vai manter para uma venda futura do jogador? Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, que chegou. Agora vamos falar de um jogador que está de saída. A gente trouxe em primeira mão aí, horas atrás, que o Flamengo e o Lille chegaram a um acordo. O Thiago Maia está próximo, enfim, de ser vendido ao Internacional. Clubes correm contra o tempo para fechar a operação. Detalhes da operação, esse é o grande detalhe. Inter paga 4 milhões de euros por 50% desse atleta, dá em torno aí de 20 milhões de reais. O Flamengo vai receber, tá, desses 4 milhões de euros, 2 milhões e 850 mil euros e vai manter 25%. E o Lille vai receber 1 milhão e 150 mil euros e mantendo 25% dos direitos. Ou seja, galera, o Flamengo fez uma baita venda. E eu tenho a minha opinião sobre essa negociação. Não tem como não gostar dessa venda. Antes de mais nada, precisamos lembrar que Thiago Maia deseja se transferir para o Internacional. E não será utilizado pelo técnico Tite, tanto é que ele não vem sendo utilizado. Agora vamos analisar os números. Em janeiro de 2022, o Flamengo pagou 3,8 milhões de euros, cerca de 25 milhões de reais na ocasião, por 50%. De lá para cá, usou o jogador, que foi muito importante em 2022, junto com o João Gomes, mas em 2023 a relação com a torcida ficou desgastada, a verdade é essa. Hoje, atualmente, ele está atrás até mesmo do Igor Jesus, na briga por uma posição. Agora, galera, o Flamengo está vendendo 25% dos direitos de Thiago Maia por 2 milhões e 850 mil euros, em torno de 15 milhões de reais, e ainda vai ficar com 20% de um volante de 26 anos que pode tranquilamente ser vendido no futuro pelo Internacional. Dito isso, mais uma ótima negociação da diretoria do Flamengo e dos representantes do jogador, porque foram os representantes do jogador que chegaram a um acordo com o Lille. Porque o Lille, teoricamente, teria direito a 2 milhões de euros dos 4 oferecidos pelo Internacional. Mas o Lille, para o negócio sair, e graças ao trabalho dos representantes do atleta, abriu mão de grande parte. Tanto é que o Flamengo está ficando com grande parte do valor. Então, baita negócio do Flamengo, palmas para a diretoria do Flamengo. Quando é para criticar, a gente critica, e quando é para elogiar, a gente também vai elogiar. E o Thiago Maia vai assinar contrato de 4 anos com o Internacional, inclusive, depois da gente publicar a notícia que ele estava de saída, o próprio jogador fez uma postagem nas redes sociais, dando a entender que está indo embora, que ele botou lá uma imagem dele levantando a Taça da Libertadores e falou, quem viu, viu, ou seja, já dá a entender que está indo embora. Então, obviamente, ele não deve jogar contra o Fluminense
no sábado. E por falar em Fla-Flu, o árbitro definido para o Fla-Flu de sábado. Às 9 horas da noite, tá? Esse jogo lá no Maracanã. Mando do Fluminense, que terminou na 4ª colocação. O Flamengo tem a vantagem do empate. E o dono do apito vai ser Iurelino Ferreira da Cruz. De 31 anos, ele foi escolhido pela federação para apitar o duelo. Rodrigo Carvalho, de Miranda, ficará no comando do VAR e os auxiliares não foram divulgados, pelo menos até a gravação desse vídeo aqui. Finalmente, galera, essa novela aí envolvendo Thiago Maia, Internacional e Flamengo chegou ao fim, né? Thiago Maia deixa o Flamengo e já se acerta com o Internacional, né? Já foi até anunciado pelo clube gaúcho, né? Então, como o Vene Casagrande trouxe os valores aí, né? Então, a gente aqui também vai falar sobre esses valores aqui bem detalhado aqui, né? Com a reportagem aqui do Coluna do Fla. Então, porém, nessa quinta-feira, dia 7, o último dia da janela, né? Flamengo, os clubes, né, se acertaram. O Flamengo vai ficar com 2,85 milhões de euros, né? Equivalente a 15 milhões de reais. E ainda manterá 25%. Eu concordo com o Vene que é uma ótima venda. Igual a aconteceu do Mateuzinho ainda, né? E por outro lado, né, os franceses aí, ele explicou a situação lá. Os responsáveis pelo Thiago Maia conseguiram convencer lá os representantes do clube francês Lille, né? E o clube francês vai ficar com 1,15 milhões de euros. 1,15 milhão de euros, né? Equivalente a 6 milhões de reais. E ainda continua com 25%. Então o Inter, ele adquiriu 50% do passe do jogador, os outros 50% está dividido entre Flamengo e Lille, né? Então o Thiago Maia já fez uma breve publicação nas suas redes sociais se despedindo da torcida, né? Então, aqui tá dizendo aqui, né? Quem viu, viu, como o próprio Vene Casagrande se referiu. Então aquilo, ele assina contrato com o Internacional por 3 temporadas e já tá escrito já no bid para poder estrear pelo Flamengo, pelo Internacional. Então aquilo, foi bom quando durou. O Flamengo comprou ele por um valor X, como o Vene Casagrande falou, acho que foi na faixa de 25. Aproveitou, conquistou títulos. Então essa passagem do Internacional, a passagem do Thiago Maia no Flamengo foi muito bem paga, né? Com títulos Copa do Brasil e Libertadores, eu acho que já se paga já a contratação dele, né? Mas, e o Fla-Flu? Gabigol e Mateuzinho. Gabigol e Wesley não devem jogar o Fla-Flu, né? Os jogadores estão treinando separadamente, mas não deve ser relacionado para o jogo, né? Então, é isso aí. O Flamengo fez certo em negociar o Thiago Maia? Ou era para ter ficado? Então, deixa tua opinião nos comentários. É isso aí e tamo junto aí. Bora!